Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre aos domingos se liga no nosso conteúdo, compartilhando as várias áreas do direito que a gente atua, informando, trazendo opinião, os nossos quadros especiais e, claro, contando sempre com a sua participação. Está na tela aí o meio de contato, tem o nosso WhatsApp para sua mensagem e também o @programa Boca no Trombone é o nosso perfil que nos identifica lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Bom, na edição desse domingo vão estar com a gente os doutores, a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados na área previdenciária, o doutor Pedro Marcon, respondendo as dúvidas trabalhistas do Marcon Advogados, e a doutora Luciana Pereira da Costa, do nosso quadro Minuto Tributário, interagindo aí sobre as questões de tributos. E também temos mais conteúdo na edição de hoje. Vamos ver qual é? Tem o recado da FETAPERGS com o presidente José Pedro Kuhn, informando aos aposentados. Hoje é dia de Informe Sindical com a Nalva Faleiro. E também é dia de Mundo Imobiliário, falando sobre as demandas do mundo imobiliário e o quadro especializado para os trabalhadores da área da saúde, o Trabalho e Saúde, sempre com o Moisés Advogados. Essa turma está afiada para começar já a interagir com vocês. Vá participando, como eu disse, a nossa plataforma de contato está aberta para a sua comunicação. Primeira dúvida de hoje, dúvida previdenciária do Evandro, 53 de idade, 36 de INSS. Consigo encaminhar a aposentadoria? São 15 anos de carteira e 21 pagando INSS como taxista. Doutora Natasha, muito bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, doutor Solano, muito bom dia a todos os colegas, muito bom dia à audiência. Evandro, tu já tem o tempo de contribuição necessário pós-reforma da Previdência, mas tu vai se encaixar em alguma das regras de transição. Então precisa ter idade mínima, 63 anos, ou a pontuação necessária, que por cima me parece aí que falta um ano e 2 meses para alcançar a pontuação necessária. O que é importante tomar cuidado? Fazer um planejamento previdenciário para ver se não tem nenhum período aí que deixou de ser contabilizado, já organizar a documentação para quando chegar no preenchimento dos requisitos poder encaminhar a sua aposentadoria de forma mais assertiva possível. Obrigado, doutora. A questão agora é dos trabalhadores para o nosso especialista, o doutor Pedro Marcon. O Francis, lá pelo Instagram, @programa Boca no Trombone é o nosso perfil. A empresa que trabalho não paga horas extras. O que devo fazer? Doutor Pedro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas de programa, a todos que nos assistem. Francis, o primeiro passo seria o mais fácil e mais rápido de se resolver e o menos oneroso, seria falar diretamente com a administração da empresa, tentar resolver esse problema diretamente com a empresa para fazerem o pagamento dessas horas extras. Se não surtir efeito, se não conseguir resolver isso administrativamente, não terá outra solução senão ajuizar uma ação trabalhista pedindo o pagamento dessas horas extras com um adicional. Obrigado, doutor. E agora vamos nos atualizar na área tributária. Está conosco a nossa especialista, a doutora Luciana Pereira da Costa, do Pereira da Costa Advogados. E o primeiro assunto de hoje, doutora, é zerar a alíquota de importação. Resolve o problema da inflação dos alimentos? Muito bom dia, seja bem-vinda a mais uma edição aqui do Boca da TV. Muito bom dia, Solano, muito bom dia aos colegas de programa, a nossa audiência maravilhosa. Então, zerar a alíquota de importação para conter inflação. Primeiro que, assim, eu não sou economista, mas com certeza não é por aí que a gente corrige inflação, né? E a gente colocar a culpa da inflação no produtor rural também não é o adequado. O que a gente está fazendo aqui? A gente está sinalizando para o nosso produtor que já arca aí com uma carga tributária entre 25% e 40%, bota aí, tem imposto até antes de sair da fazenda, no transporte, chegando na gôndola do supermercado, tudo tem carga tributária. Nada disso está sendo alterado. A gente está, pelo contrário, a reforma ainda vai onerar ainda mais o setor. E a gente está dizendo assim, produtor, ou você baixa esse preço, ou eu vou trazer produtos de fora para competir com o seu. Então, é essa a resposta que a gente está vendo aí que no cenário mundial os outros países terminam protegendo e a gente, né, desprotegendo a nossa economia. Está indo na contramão o Brasil, né, nesse sentido. Daqui a pouquinho os consultores retornam para interagir mais com vocês. Podem participar da edição de hoje pela nossa plataforma de contato. Está aí na tela o nosso WhatsApp e também o @programa Boca no Trombone. Você escolhe a nossa rede social. Tem espaço de opinião chegando e ela é assinada pela FETAPERGS na edição de hoje do Informe Sindical.
dia, doutor Solano, e bom dia a todos. O nosso convite hoje está direcionado a todo aquele aposentado ou pensionista que ainda não participa do movimento dos aposentados. Então, o nosso convite é para que venha participar de uma organização estruturada, onde está representada na base por uma entidade local, no estado representado pela FETAPERGS e nacionalmente representado pela COBAP. É um sistema que tem uma estrutura bastante forte, que busca defender as nossas causas, enfim, melhorar as nossas demandas e trabalhar em benefício dos nossos aposentados. Para isso, nosso convite é que o senhor vá até uma associação de aposentados na sua cidade, na sua comunidade, e lá leve junto seu celular, sua identidade e se filie. Aguarde o novo sistema, é o sistema biométrico, onde o senhor vai na associação, preenche o formulário, né, diretamente no computador e faz a foto no celular para ser assinatura biométrica e passa a participar de um movimento onde nós temos nacionalmente, junto ao governo federal, a COBAP fazendo lá o trabalho diariamente em defesa das nossas demandas. Portanto, aposentado, pensionista, participe desse belo movimento que nos representa e defende as nossas causas. Um abraço e bom fim de semana. Muito grato ao presidente da FETAPERGS, José Pedro Kuhn, atento às demandas aí da categoria. Vamos para mais consultoria. A doutora Natasha Bubli está conosco, respondendo aos segurados. Doutora, o Marco lá da cidade de Tapes. Faz um ano do trânsito julgado da minha aposentadoria. Até hoje não foi implantada. Vergonha o setor de implantação de demandas do INSS. Que vantagem me pagar a multa de R$100 por dia? Está na bronca aqui o Marco, doutora. Marcos, entendo a sua indignação e compartilhamos dessa. Realmente o valor da multa é pouco perto, né, do prejuízo que o segurado tem na demora da implantação do seu benefício. No processo, o que cabe muitas vezes fazer é pedir a majoração da multa, ficar peticionando para o magistrado. Agora, uma boa notícia para a audiência, ainda que em passos de formiguinha, o INSS e o CNJ eles vêm tentando a implantação automática dos benefícios, o que visa agilizar essas demandas, como o seu caso hoje, que está demorando na implantação. Atualmente, só o benefício por incapacidade está nesse projeto de implantação automática. Mas me parece que desde 2024, ali final de 2024, quando foi implementado, foi exitoso. Então, no caminhar do ano aí, talvez a gente tenha uma boa solução para essa questão que realmente muito nos indigna. Tomara, tomara. Dúvida trabalhista para o doutor Pedro Marcon, o Rodrigo aqui da capital, doutor. Diz ele, faço manutenção nos carros. Monto motor, monto suspensão, faço elétrica. Meu salário, R$ 2.500 mais R$ 1.000 de insalubridade. Está certo? Acho que estou ganhando pouco e fazendo duas funções ao mesmo tempo, doutor. Bom dia. Bom, nesse caso, a insalubridade está sendo paga corretamente. O senhor está recebendo 40% do seu salário contratual. Lembrando que a base de cálculo da insalubridade, normalmente, é o salário mínimo nacional. Nesse caso, está sendo utilizado como base de cálculo o salário mínimo contratual, que é maior. Então, em relação à insalubridade, está certo. Em relação ao valor de salário de mecânico, é mais ou menos o salário médio de mercado. Tá? No Brasil, as pessoas às vezes confundem que o salário ele é mensal para determinada função, realizando determinadas atividades. Se essas atividades são compatíveis com a função e com o salário recebido, não é devido nenhum acúmulo salarial. Então, nesse caso, a princípio, estaria tudo correto. Obrigado, doutor. A gente recebe a doutora Luciana Pereira da Costa, nossa especialista, ela que assina o quadro aqui, o Minuto Tributário, falando sobre os temas do momento. Doutora, reforma tributária, impactos no agro, em especial para o pequeno produtor, doutora. Verdade. Então, a gente está falando aqui de impactos no agro pelo seguinte, quando a gente está falando de agronegócio, primeiro para situar, né? A gente está falando de 25% do PIB, a gente está falando de 50% das exportações. Então, a importância do agro na economia do nosso país. A gente está falando de uma reforma tributária que veio com a bandeira de simplificar e unificar, só que sob essa bandeira, a gente está tirando regimes especiais, está tirando benefícios fiscais. Isso quer dizer o quê?
que muitas coisas que no agro não eram tributadas, com PIS, COFINS, IPI, por exemplo, biodiesel, adubos, sementes, enfim, que fazem parte e são necessários na cadeia produtiva, eles vão passar a ser tributados. Então, ainda que com uma alíquota reduzida, a gente passa a ter carga tributária onde não tinha nenhuma. Por isso que o agronegócio termina sofrendo muito com a reforma tributária. Em termos de percentual, antes a gente falava de 5%, agora está em um aumento de perto de 25%. Então, é um impacto muito grande. Muito importante fazer planejamento tributário já em 2025 para se preparar para o ano que vem, que já está batendo na porta. Preparação, planejamento sempre é o mais indicado. Quadro especial? Aqui temos. Vamos falar sobre direito imobiliário? Então se prepara, está chegando a edição de hoje do Mundo Imobiliário. Bom dia! Ao adquirir um imóvel, é imprescindível realizar uma análise minuciosa da documentação para assegurar segurança jurídica e evitar prejuízos futuros. É fundamental verificar certidões atualizadas dos vendedores e do imóvel, tais como certidões negativas fiscais, judiciais e trabalhistas, além dos documentos pessoais das partes envolvidas. Essa cautela permite prevenir situações de risco como fraudes, litígios ou a existência de dívidas que possam recair sobre o bem. Nesse contexto, a matrícula imobiliária atualizada assume importância central. Ela funciona como um verdadeiro histórico do imóvel, detalhando toda a sua situação jurídica e registral, como eventuais ônus, hipotecas, penhoras, ações judiciais, indisponibilidades ou restrições que possam impactar diretamente na validade ou segurança do negócio. Investir em uma análise criteriosa desse documento garante tranquilidade, protegendo o comprador contra imprevistos e proporcionando transparência absoluta à negociação imobiliária. Atualmente, é possível obter a matrícula imobiliária diretamente pela internet, uma facilidade. Através do site oficial dos registradores, é indispensável obter certidões atualizadas relativas ao IPTU e às despesas condominiais. Essas certidões atestam a regularidade do imóvel em relação a obrigações fiscais e condominiais, permitindo verificar se existem pendências ou débitos anteriores à compra. A ausência dessa verificação pode resultar na responsabilidade do comprador por dívidas que não contraiu, trazendo transtornos financeiros e legais futuros. As certidões relativas ao IPTU podem ser acessadas diretamente nos sites das prefeituras municipais, agilizando ainda mais o procedimento de análise documental. Fico à disposição para qualquer dúvida. Muito grato à doutora Mariela Negrelli, ela que é a nossa especialista no direito imobiliário. Voltamos aqui para a nossa consultoria com a doutora Natasha Bublitz, atendendo aos segurados. Aqui, doutora, esse telespectador não informa o nome, final do telefone 0296. Meu filho entrou na Justiça Federal com pedido de auxílio-doença faz mais de 3 meses e até agora nada. Quanto tempo leva para ter a resposta do juiz? Pergunta difícil essa, não tem como precisar o tempo de análise de um processo, até porque depende da perícia, de como que vai ser, se a perícia vai ser adequada, vai precisar uma nova perícia. Mas normalmente um processo de auxílio-doença, né, não demora mais que 1 ano. Mas tem que aguardar e conversar com o seu advogado para entender a fase do seu processo. Se já teve perícia ou não, está aguardando sentença. Isso aí. Interagir lá com o profissional que está ali atendendo. Doutor Pedro Marcon, o José Eduardo lá pelo Instagram. Estou querendo pedir as contas, como devo fazer? E ele diz que é do Recife, lá de Pernambuco. Terra boa lá, doutor Pedro. Bom dia, senhor José Eduardo. O pedido de demissão ele é um direito potestativo do empregado. Então, ele faz esse pedido e independe de aceite do empregador. O que ele vai ter que cuidar é a modalidade do aviso prévio. Quando o empregado ele pede demissão, existem 2 possibilidades. Ou ele cumpre esse aviso prévio trabalhado, ou se não, ele não cumpre o aviso prévio, ele sai de imediato da empresa, porém, na hora da rescisão, do pagamento das verbas rescisórias, a empresa pode optar por descontar esse valor do aviso prévio, da rescisão. Obrigado, doutor. A doutora Luciana Pereira da Costa está nos atualizando das temáticas aqui do direito tributário e ainda mais um tema da reforma tributária. Como tem temas, né, a falar, né, doutora? Split payment.
Não apenas uma nova ferramenta de arrecadação, mas uma nova forma de realizar negócios e comércio. Explica pra gente, doutora. Sim, verdade, Solano. A gente está diante aí de uma ferramenta que vai vir como uma aliada para arrecadação dos impostos, né? Como é que vai funcionar? É como uma carteira tributária, só que com dinheiro de verdade, o nosso dinheiro. Então, quando a gente for comprar um cafezinho, por exemplo, o cafezinho custa lá seus R$5. R$1,50 imediatamente, na hora da operação, já vai lá para o Banco Central, recolhido a título de tributo. Equivalente a mais ou menos 30% aí, né, que é a alíquota do IVA que a gente está falando. Então, imagina que há décadas a gente vinha trabalhando de que forma? A gente tinha livros, e agora são digitais, mas a gente tem intervalo aí de 45, 55 dias entre a operação, né, até o pagamento efetivo do imposto. E agora isso vai acontecer de uma forma imediata. Então, o impacto que vai acontecer aqui, primeiro no fluxo de caixa. Segundo, também o impacto no teu fluxo de estoque. Né? Tu vai ter que se organizar melhor, porque sabendo disso, né, como é que fica essa questão do recolhimento do tributo já antes? Tudo que é operação vai entrar aqui. Qualquer PIX, boleto, cartões, crédito, débito, enfim, todas as formas que são rastreáveis digitalmente entram através do split payment, a arrecadação já vai para o Banco Central. Então, por isso a gente fala que não é só uma nova forma, uma ferramenta da Receita, mas é uma nova forma, sim, de fazer negócios. Muitos contratos de longo prazo, muita coisa vai ser afetada a partir dessa nova forma. Vamos falar mais sobre ele na sequência aí com a doutora Luciana. Mais espaço de opinião. E agora, quem assina a edição do Informe Sindical é o Sindipetro RS. Bom dia a todos e todas. Abril é um mês de luta e conscientização sobre os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O Brasil ele está entre os países no mundo com maior número de acidentes de trabalho. Todo ano são milhares de trabalhadores e trabalhadoras que sofrem lesões graves e até mesmo perdem a sua vida no ambiente de trabalho, além de outros milhares que adquirem doenças ocupacionais. Um exemplo grave é a exposição ao benzeno. Esse agente tóxico e cancerígeno, ele está presente na indústria petroquímica, na indústria petrolífera, na siderúrgica e também nos postos de combustíveis. E a exposição a esse agente, ele pode causar leucemia e outros tipos de câncer, comprometendo de forma irreversível a saúde dos trabalhadores. E os sindicatos, eles têm um papel fundamental nessa luta por saúde e segurança no ambiente de trabalho. Foi por meio da luta das entidades sindicais que nós conquistamos o Acordo Nacional do Benzeno, que garante medidas de proteção, de monitoramento da exposição e também direitos essenciais aos trabalhadores que estão expostos a esse agente. Mas nós precisamos continuar vigilantes para que esses direitos eles sejam respeitados e ampliados, evitando que ocorram retrocessos e garantindo a saúde de todos e de todas. O Abril Verde é um chamado à conscientização e à ação, porque saúde e segurança no ambiente de trabalho ele não é um privilégio, é um direito, porque a nossa vida é um bem inegociável. Um bom final de semana a todos e todas. Muito obrigado a Nalva Faleiro, diretora do Sindipetro RS. Vamos com mais consultoria antes do nosso break aqui. Doutora Natasha, a Day é lá de Montenegro, tem o transtorno bipolar e 35 anos de idade. Consigo me aposentar ou me encostar? Tenho dificuldades até para caminhar, doutora. Naya, essa situação, o que acontece? Pode ser que tu tenha direito a um benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, dependendo se tu estás incapacitada para o trabalho em virtude dessas doenças e tu preenche os demais requisitos. Ou seja, se está contribuindo, se tem qualidade de segurado, se está no período de graça, caso faça um tempo que tu não está contribuindo. Agora, se tu não vem contribuindo para o INSS há mais tempo, dependendo da sua renda, e como mencionas ali, uma questão também, além do transtorno bipolar, a questão de ter dificuldade de caminhar, pode ter uma deficiência, que pode acabar resultando no benefício LOAS, o benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência. Então é interessante analisar com um advogado especialista em direito previdenciário quais requisitos tu preenche para ver qual benefício que fica mais fácil para o seu caso concreto.
Obrigado, doutora. Questão agora do direito do trabalho. Quem está com a gente é o doutor Pedro Marcon, assessorando aqui os trabalhadores. O Aguinaldo, lá pela nossa conta do Instagram, doutor, trabalha há 20 anos numa empresa. Não recebe aumento faz mais de 10 anos. Porém, muitos que trabalham recebem aumento. Trabalham menos do que eu. Alegam que é para diferenciar o salário com os novatos que chegam. É justo isso? Bom dia, Aguinaldo. Não, essa situação está totalmente errada. Primeiro que normalmente, anualmente, os empregados recebem um reajuste, que é o reajuste para tentar compor o valor da inflação. Isso normalmente vem previsto lá na Convenção Coletiva de Trabalho e todo ano existe um acréscimo, um reajuste salarial. Outro ponto é que não pode ter diferenciação de salário entre os empregados. Aquelas pessoas que exercem a mesma função, o mesmo cargo, devem receber o mesmo salário. Não pode um receber um salário maior e outro melhor, desde que o trabalho seja com a mesma perfeição técnica e a mesma produtividade. Muito bom. Obrigado aos doutores que seguem conosco. A gente vai dar aquela paradinha e já retorna. Na volta, consultoria previdenciária, trabalhista, tributária e também o quadro Trabalho e Saúde para você que é trabalhador da área da saúde aqui no Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo. Muito obrigado para você que sintoniza aqui a Band TV e vem consumir o nosso conteúdo, as diversas áreas do direito, os nossos espaços de opinião, também os quadros especiais que o Boca no Trombone vai interagindo com você, claro, contando com a sua participação. Olha aqui na tela, ó, tem aí o @programa Boca no Trombone, que é o nosso perfil das redes sociais, e também o WhatsApp à sua disposição para as suas mensagens de texto. Vamos para as últimas aqui, na área previdenciária, a doutora Natasha Flávio, lá de Santa Maria. Tenho 60 anos e trabalho como metalúrgico soldador. Faz 24 anos. Consigo minha aposentadoria como especial? Muito bom dia, Flávio. Bem interessante seu questionamento. O que acontece? Depois da reforma da Previdência, não basta ter os 25 anos de exposição a agente nocivo. Tem que ter também uma idade mínima. Pelo que tu colocas aí, tu já tens os 60 anos, que é a nova idade mínima, e falta aí um ano para implementar esses 25 anos de exposição a agente nocivo, que pela sua atividade provavelmente tem essa exposição. Então falta muito pouco aí para sua aposentadoria. Reta final aí para o Flávio. A dúvida da Mara para o doutor Pedro Marcon, nosso especialista na área trabalhista. Trabalho por dia sem carteira assinada. Tenho direito a 10º e férias, doutor Pedro? Bom dia, Mara. Como a senhora não tem a carteira de trabalho assinada, não irá receber 13º salário nem férias. Porém, se a senhora trabalha de uma forma que preenche os requisitos de um vínculo de emprego, que é aquele trabalho pessoal, a senhora não pode se fazer substituir por outra pessoa, um trabalho com subordinação, a senhora recebe ordens, um trabalho que ele é habitual, a senhora trabalha diversas vezes na semana com uma determinada regularidade, e um trabalho também oneroso, né? A senhora recebe por esse trabalho. Se preencher todos esses requisitos, a senhora terá sim direito à carteira de trabalho assinada e, além disso, 13º salário, férias, fundo de garantia, enfim, todos aqueles direitos previstos na CLT. Obrigado, doutor. Doutora Luciana, nossa especialista na área do direito tributário, a gente estava falando sobre o split payment. Dê mais detalhes, tem questões técnicas dessa nova ferramenta aí. Sim, isso é verdade. Como a gente estava falando, se o recolhimento já é imediato na hora da operação financeira, eu comprei o cafezinho, já está recolhido o imposto, isso vai lá para o Banco Central.
E se o recolhimento for a maior? Não raras vezes a gente vê, aí a matéria do tributário, praticamente a gente vive disso, né? Recolhimento a maior, buscar de volta esse crédito aí que foi pago a maior por a Receita. Em princípio, essa devolução deveria acontecer em 3 dias, mas dependerá de regulamentação da Receita Federal. E aí sabemos, né, como a Receita Federal tem boa vontade para regulamentar esse tipo de assunto. Outro tópico aqui interessante. Se o teu fornecedor não fez o recolhimento do imposto adequado por algum motivo, enfim, você, que é o próximo, não vai ter também o direito ao crédito da operação. Então, vai obrigar, vamos dizer assim, a todos fiscalizarem a todos, o que facilita muito também o trabalho da Fazenda, da Receita Federal, né? Das fazendas como um todo. Sim. E, por fim, também quem é do Simples, né? Que pode não gerar crédito e aí vai começar a gerar também outras formas de negociação, porque a questão do preço aí vai ser também impactada. Várias frentes, né? Muito a falar ainda, certamente aqui nas edições do Minuto Tributário. Trabalhador da área da saúde, você estava aguardando, então chegou a sua vez. Está no ar o seu quadro, o Trabalho e Saúde. Bom dia, telespectadores. Bom dia, doutor Solano. Meu nome é Karina, sou advogada especialista na área trabalhista. Bom, vamos falar hoje de decisões do nosso Tribunal Regional do Trabalho, aonde configura o excesso de carga horária para trabalhadores da área da saúde em escala 12/36. O que quer dizer isso? Trabalhadores que possuem contrato de trabalho prevendo 180 horas mensais, trabalho em regime insalubre, trabalho em banco de horas, cuidem. É possível anular a escala 12/36 em razão da carga horária e do excesso de jornada. Essas decisões favoráveis estão prevendo horas extras a esses trabalhadores. Então, procurem os seus direitos, que várias decisões positivas quanto ao excesso de carga horária estão sendo concedidas para você, profissional da área da saúde. Procure um advogado da sua confiança que possa lhe esclarecer os seus direitos. Lembrando, as decisões são decisões recentes do nosso Tribunal Regional do Trabalho. Um bom domingo a todos. Muito obrigado, a doutora Karina Lima, do Moisés Advogados, atenta aí às questões que norteiam os trabalhadores da área da saúde. Acabou, pessoal. Doutora Natasha, alegria sempre tê-la aqui na Bandeirantes. Volte sempre. Sempre uma alegria vir aqui conversar e trazer as informações para o nosso público. Um bom domingo. Doutor Pedro, trabalhadores e trabalhadoras recomendam sempre a sua assessoria. Até a próxima. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. Um ótimo domingo a todos. Doutora Luciana, volte mais, não demore tanto aqui no Boca no Trombone. Com certeza, sempre é uma alegria estar aqui trazendo essas ótimas informações da área tributária que todos adoram. Nós temos que nos atualizar, é verdade. Muito bem, agradecido então a Natasha, ao Pedro e a Luciana que fizeram aqui nos estúdios a edição de hoje do Boca no Trombone. Durante a semana, é aquele combinado, né? É o bate-bola lá nas redes sociais no @programa Boca no Trombone. E no domingo que vem, o que temos? Temos mais uma edição do Boca no Trombone aqui na Band TV, a partir das 8h30. Até lá! OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir.